Olá, vamos para mais um vídeo. Aqui nós vamos falar hoje sobre o assunto anterior, só que de uma forma diferente. Nós vamos falar hoje do mundo espiritual. Eu sou Giane Beatriz, sou psicanalista, porém eu também sou cristã evangélica, tá? Para que vocês fiquem cientes do porquê do assunto de hoje. Claro que nós vamos desmistificar isso, a gente sabe que cada coisa no seu lugar, tá bom, gente? Saúde mental é uma coisa, o espiritual é outra. Então, pra gente entrar nesse assunto, pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou logo falando de cara. É ignorância dizer que é tudo espiritual, que tudo é coisa do inimigo e às vezes, na maioria das vezes, a pessoa só tem um distúrbio psíquico, ela só tem uma ansiedade, ela tá depressiva por algum trauma que ela sofreu. Mas as pessoas cristãs evangélicas, as pessoas do mundo espiritual têm essa dificuldade muito grande para entender isso, porque fala, é espírito, aí pega a pessoa que teve uma crise, né? Uma crise de ansiedade que ela se bateu como se fosse uma crise convulsiva, pega aquela pessoa, leva para a igreja ou para uma irmã de oração e ajoelha, bota a mão na cabeça, fala, vamos expulsar esse espírito. Ali no momento a pessoa vai se acalmar, porque através de uma oração, claro, né, nós nos acalmamos, mas aquilo dele vai voltar, aquilo não vai sarar. Nossa, Giane, você não tem fé de que aquela oração salvou o doente? Meu Deus, gente, não existe pessoa nesse mundo que tem uma fé maior do que a minha. Eu falo assim porque eu gosto de dizer assim, que eu quero ser uma pessoa de fé, então eu tenho que dizer isso pra mim, tá, gente? Então, assim, lógico que eu creio que Deus pode curar aquela pessoa naquele momento, só que na maioria das vezes isso não acontece, aquilo dali volta e a pessoa vem dizer que aquele dali tá com aquilo, aquele sentimento, aquelas coisas ruins porque não busca Deus. Primeiro passo, essa pessoa não busca Deus, essa pessoa não ora com fé, essa pessoa não teve fé para alcançar o milagre de Deus naquele momento da oração. Quarta coisa, essa pessoa nem vai na igreja, congrega muito pouco, visita muito pouco, não faz a vontade de Deus, está entregue às coisas do mundo, ainda mais se for um adolescente, se for um jovem, se for um adulto que já tá ali com a cabeça a mil, que já não suporta mais a passar por aquilo dali. E quando ela vai à igreja, ela se sente pior, porque a palavra vem de uma forma que machuca, que dói, e aquela pessoa já está machucada por tudo que passa na vida. Então, quando chega lá que ouve esses tipos de palavras pesadas, né, que muitas das vezes é o que Deus manda na igreja, porque as pessoas estão precisando daquilo dali, só que aquela pessoa que já tem um trauma, que já tem o transtorno de ansiedade, aquela pessoa que já tem crises, né, que parece até que teve convulsão, aquela pessoa ali já não está mais suportando passar por aquilo, chega na igreja, ouve uma palavra de doutrina, uma palavra pesada, digamos assim, na linguagem da CCB, da congregação onde eu congrego, aquela pessoa foi na igreja, levou um porrete, aquela pessoa vai chegar em casa pior do que foi. Outra coisa, gente, vamos parar com isso, e fulano tá com algum problema, tem um espírito na casa daquela pessoa que ela só vive gritando, ela só vive blasfemando, tem alguma coisa acontecendo lá. Aí junta aquele monte de irmã, junta aquele monte de irmão, vamos lá pra casa do fulano orar. Chega lá, tem que tirar isso de dentro da tua casa, tem que tirar aquilo, porque Deus não se agrada daquilo outro, e começa aquela coisa que ao invés de ir pra melhorar aquela pessoa naquele momento, piora. Então, gente, o que eu tô querendo dizer aqui? Que vocês têm que entender que doença é uma coisa e que espiritual é outra, porém, as duas podem se unificar como e quando, Giane? A saúde mental mexe com o aparelho psíquico, mente. E o que mais os espíritos maus gostam de atingir? Mentes. Se ele viu, pressentiu e sentiu que aquela mente ali não tem saúde mental, ele vai fazer de tudo para investir. Gente, olha aqui a realidade das coisas. Ele vai fazer de tudo para investir
no sentimento dessa pessoa que já é ferido, já é machucado, já é traumatizado, que já tem vários problemas psíquicos, mas a pessoa não procurou ajuda da medicina. Por que não procurou ajuda da medicina? Porque ela ouve dizer na igreja e de irmãos ignorantes que ela não precisa ir porque aquilo ali é espiritual e vai curar com oração. E aquilo só vai aumentando, aumentando, aumentando ao ponto da pessoa surtar. Nossa, o irmão fulano, a irmã fulana teve um surto, o que a gente chama de surto psicótico, foi parar no hospital, porque ou ela se cortou, ou ela se machucou, né, por ela mesma, ou porque essa pessoa tentou suicídio. Quando é que o mundo da saúde mental se une com o mundo, né, espiritual? Quando chega nessa parte? Porque existe uma coisa escrita na palavra de Deus: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, quando é que o inimigo vai investir? Quando a pessoa começa a dizer em casa: eu não queria viver. Para que eu nasci? O porquê que eu vivo nesse mundo? Poxa, será que Deus realmente queria que eu viesse para esse mundo para passar por tudo isso que eu passo? Deus não me queria aqui, porque se Deus me quisesse, olha as palavras pesadas e que chamam uma força espiritual para um mundo que é da saúde mental. Era melhor eu ter morrido, era melhor que eu não estivesse aqui. Aí ele vem para investir aonde? Na mente. E começa a falar nos ouvidos daquela pessoa que está passando por aquele problema, que na realidade, a realidade dela é a morte, que é a melhor coisa que tem, ela se matar, ela se destruir, do que continuar vivendo daquela forma. E essa pessoa que está passando, essas pessoas que passam por esses tipos de traumas, por esses tipos de problemas psíquicos,